Muito bom dia, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, 12 horas depois de quando a gente fez aquela live, Espiritualidade e Diversidade, falando de sexo e religiões, que é um caso bastante polêmico, e hoje estamos aqui de manhã, feriado de 7 de setembro, então eu tenho a possibilidade de estar aqui com muito menos preocupações, porque afinal não estaria em transporte profissional, como geralmente estaria nesse horário. E hoje temos aqui a possibilidade de tratar com vocês dessas questões ao vivo aqui conosco. Depois desse vídeo sensacional da Carla Pavão, aqui às 6 da manhã, estamos aqui trabalhando para falar um pouco de Allan Kardec e as suas preocupações, trazendo talvez o último texto de abril de 1860, que é envolvendo o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publicado na edição de abril de 1860. E aqui nós temos duas mensagens que eu gostaria de destacar. A primeira mensagem é uma mensagem atribuída a São Luís, dada na sessão de 2 de março de 1860, em que Kardec trabalhava com exame e discussão de vários assuntos administrativos, além de estudo e apreciação de várias comunicações espíritas obtidas na sociedade, assim como outras obtidas fora dela. E ele coloca o seguinte, o São Luís coloca, vou destacar apenas alguns textos que eu achei relevantes para o nosso debate. Desconfiais dos maus espíritos que poderiam insinuar-se entre vós, procurando semear a desunião. Então, esse é um ponto muito importante que São Luís coloca, que são as pessoas que entram apenas para divergir, apenas para causar tumulto. Não vêm com o objetivo de somar. E é uma coisa muito comum, que encontro especialmente nessa era de internet, as pessoas vindo para tentar zoar, para tentar lacrar. É uma coisa, por isso também que eu não fico muito no Twitter, nem outros, porque afinal, vou ser bem sincero, não me acrescenta. E das poucas experiências que eu tive, as pessoas estavam utilizando para lacrar, não para debater, não para que você pode divergir de mim, conversar aqui comigo sem nenhum problema. O problema é quando as pessoas entram com o objetivo apenas disso, lacrar, ou criar aquela coisa que o Twitter permite, você coloca a figura, você quer criticar, e a sua crítica, que dificilmente será respondida, especialmente se você é uma pessoa não tão famosa perto de uma pessoa mais famosa. Então, esse ponto é muito importante para a gente entender de que forma a gente deve agir e de que forma a orientação espiritual, que não é imposta, mas é uma recomendação, deve ser levada em conta. E ainda coloca outra coisa. Triunfareis de todos os obstáculos pela paciência, uma atitude firme contra as vontades que querem impor-se. Quanto às várias comunicações que me atribuem, são por vezes de outro espírito que usa o meu nome. Pouco me comunico fora da sociedade, que tomei sob meu patrocínio. Gosto destes lugares de reunião que me são especialmente consagrados. O que isso o São Luís quer dizer, basicamente? Podemos dizer que ali Luís se sente à vontade para trazer as suas considerações, coisas que em outros lugares ele não percebe a mesma simpatia. E é algo comum também que acontece em determinados pontos da nossa visão, da nossa. Esqueci de colocar o banner aqui para a gente poder conversar, que é esse texto aqui, ó, Revista Espírita de abril de 1860, nesse texto boletim. Então, ali a gente tem alguns pontos fundamentais para a nossa percepção, que é tomar cuidado quando chegam mensagens. É algo que muitos espíritas não fazem, infelizmente, simplesmente repassam por causa do nome, e Kardec já havia orientado, olha o conteúdo. Mas nós já temos uma tendência que, se for de determinado espírito, a gente aceita qualquer coisa. E temos aqui o São Luís colocando que não pode ser assim. Saudando Josi Negreiros, bom dia, Felipe. Bom dia, Josi. Olha que legal. 12 horas depois estamos juntos novamente, né, Josi? Assim como outras pessoas também que acompanham o nosso trabalho.
e dessa vez a gente falando de espiritismo. Uma outra coisa que é colocada aqui que eu gostaria de destacar é essa preocupação que ele teve com relação à autoridade, já que São Luís é considerado padroeiro da França, se não me engano, salve melhor juízo, como diria o Carlos Orffan. Então, nós temos aí preocupações bastante interessantes com relação ao caráter que é dado para determinadas comunicações e a autoridade, privilégio ou prestígio que nós damos a determinados espíritos, que não deveria ser assim. Conforme Kardec orientou, deveríamos sempre olhar ao fundo, pois a forma nada vale. E muitas vezes temos muita forma e pouco conteúdo. É um dos pontos que nós devemos olhar com muito cuidado. E aí é interessante que uma pessoa dentro da sociedade, segundo Kardec, um sócio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fez a seguinte observação: como pode um espírito inferior usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento deste último? Pausa, que tem outros questionamentos. Quem disse que São Luís é um espírito superior? Kardec, em nenhum momento que eu me lembre, salvo melhores observações, classificou esses espíritos como sendo espíritos superiores. Se pegarmos a escala espírita coloca o espírito superior numa categoria muito, 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 muito elevada. Então, se temos um espírito que não é tão elevado, mas tem condições de fazer a comunicação aqui conosco, por que não? Porque tem que ser um espírito de altíssima categoria, já que temos outros que têm condições melhores de fazer, até por conta de linguagem, questões de assimilação fluídica, que é algo que muitas pessoas comentam também, por que não? Daí você tem algumas coisas e discordâncias do século XIX para o século XXI, como várias pessoas abordam por aí, especialmente os críticos do espiritismo, que, infelizmente, no geral, são anacrônicos, pois tentam olhar para o século XXI textos escritos no século XIX, sem olhar as percepções locais. Como disse também uma outra pessoa que eu tenho acompanhado bastante, Oswaldo Luiz Ribeiro, você tem que observar o contexto em que esses textos foram produzidos. Inclusive, vindo de Santo Agostinho e São Luís, que estavam falando para homens europeus do século XIX. Então, o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso. E por isso que alguns textos, além de anacrônicos, são muitas vezes preconceituosíssimos, que estávamos lidando com uma sociedade preconceituosa nos olhos de hoje, mas que, para a época, era talvez o suprassumo do que tínhamos até aquele momento. José Negreiros, sim, e sempre uma bela companhia no saber, que nos permite evoluir. Obrigado pela parte que me toca, mas a sabedoria aqui é de Kardec, não sei a minha, apenas eu comento, repasso, temos pessoas muito mais, com melhores condições de transmitir esses conhecimentos. Eu digo que eu estou meio tapando buraco, enquanto não surgem outras pessoas que estão com outros compromissos, estou aqui mantendo o caminho do espiritismo em dia. Continuando aqui, então, pergunta ainda esse sócio. Isto só se pode dar com intenção má. Então, por que os bons espíritos o permitem? Se não podem isto se opor, serão menos poderosos do que os maus? É um questionamento interessante, mas o que Kardec responde? Existe algo mais poderoso que os bons espíritos. Adivinha quem é? Dou a vocês um ingresso para uma entrada do Campo de Santana, que é gratuito. Deus. Deus pode permitir que os maus espíritos se manifestem para ajudá-los a progredir, e mais, para experimentar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação e, sobretudo, para exercitar a nossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. Ou seja, Deus permite porque nós precisamos estar ligados, atentos. Nós precisamos ter consciência e visão críticas. E uma tendência nossa é acreditar que o espírito que está falando é o suprassumo e que o médium é uma espécie de guru. E a experiência tem provado exatamente o contrário. Vide fotos, fatos que têm sido colocados ultimamente, mostrando, mais do que nunca, que todos são seres humanos, inclusive espíritos desencarnados.
com seus preconceitos e suas ideias, com certeza ainda muito arraigadas, com visões completamente equivocadas do ponto de vista de um mundo em progresso, de um mundo em evolução. Continuando a Kardec. De nós depende afastá-los por nossa vontade, provando-lhes que não somos seus joguetes. Se ganharem domínio sobre nós, é apenas por nossa fraqueza. São o orgulho, o ciúme e todas as más paixões dos homens que constituem sua força e lhes dão o domínio. Obsessão cessa quando veem que não conseguem fatigar-nos. Ou seja, só depende de nós, como diria aquela música do Ivan Lins, que foi a abertura do Balão Mágico por muitos anos, que mudar essa situação. Mas isso só conseguimos com estudo, consciência crítica, com experiência, e não simplesmente batendo de frente com o espírito, mas procurando trabalhar da melhor maneira possível para a superação dessas situações infelizes que muitas vezes nós nos colocamos porque nós somos espíritos penitentes, espíritos muito voltados para ainda para essas coisas que a gente estava falando, ou seja, aceitamos tudo e deixamos de lado o lado crítico. Qualquer questionamento deve ser abafado, que muitas vezes a gente vê por aí. E esse é um ponto que a gente precisa retomar, é preciso criticar, é preciso questionar, é preciso indagar e é preciso debater com respeito. Você não precisa utilizar-se de xingamentos, você não precisa usar de deboche, você não precisa usar de ironia. Se estamos num ambiente como aqui, estamos aqui conversando amigavelmente, amistosamente, com textos psicografados, eu poderia trazer um texto que poderia desancar aqui sem nenhum problema, como alguns que eu preferi não trazer, nós, dos Sejus, preferimos não trazer, porque nós estaríamos sustentando ou achando que Kardec estaria num lugar de fala completamente diferente e equivocado do que ele realmente está. Como nós falamos, a revista espírita é o laboratório dele. E esse laboratório permitia exatamente esse debate. Como muitas vezes a gente via com relação aos próprios textos, as ideias que ele colocava, que dali foram gerados 4 livros, pelo menos. O Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Todos eles são frutos desses debates ocorridos na revista espírita. E podemos dizer que temos ali também elementos que foram colocados na segunda edição de Livro dos Espíritos. Portanto, o Livro dos Espíritos também tem boa parcela de colaboração por parte de leitores que debateram com Kardec na revista espírita. Então, temos um fruto de debates, não somente espíritos desencarnados, mas livro de espíritos encarnados também. Agora vamos para o segundo, que é o último texto e que tem a ver com a chamada, que é considerações sobre o objetivo e o caráter da sociedade. Logicamente, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que serviu de modelo para todas as instituições espíritas que hoje existem no mundo. Kardec ressalta que o objetivo da sociedade é essencialmente, pode dizer-se exclusivamente, o estudo da ciência espírita. Pausa para as pessoas que passaram mal depois de ouvir isso. Vou repetir. O objetivo da sociedade é essencialmente, pode-se dizer exclusivamente, o estudo da ciência espírita. A gente propaga os 4 ventos, que é filosofia, que é religião também. E o movimento espírita atual tenta impor a todo o mundo, que afinal a FEB tem uma influência mundial, Federação Espírita Brasileira, de que a doutrina espírita é uma religião. E Kardec deixa claro que o objetivo da sociedade é o estudo da ciência. Estamos em 1860. Kardec desencarnou, ou faleceu, em 1869. Tivemos outros raciocínios, mas inicialmente essa era a ideia. José Negreiro, superação sim, sempre. Às vezes conseguimos, às vezes não. O importante, porém, é não desistir.
Fazendo que eu travei. Não sei se tem mais alguém aqui online. Vou dar uma olhada aqui, que eu tô só no com os StreamYards abertos em duas telas. Deixa eu ver se aqui está passando alguma coisa. Vamos ver aqui, estou abrindo pelo celular. Tem duas telas. Não, aqui está normal. De repente travou aquele momento que eu parei para continuar. Pode ser a internet aí, tá, o Josi? Que aqui, a princípio, está normal. E nem quando geralmente tem alguma baixa na internet, o próprio StreamYard me avisa. Mas vamos continuar. Voltando ao que Kardec falou. O que não é nos convencermos, mas instruir-nos e aprender aquilo que não sabemos. Ou seja, o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e consequentemente podemos pensar em todas as instituições espíritas do Brasil, é a gente estudar aquilo que a gente não conhece. E, de certa forma, uma das coisas que a gente pode dizer que realmente acontece é quando você tem palestras instrutivas, geralmente frutos de estudos, e que muitas vezes, especialmente aqui a gente trabalha só os textos de Kardec, a gente tem aí um patamar muito interessante de pegar em Kardec coisas que muitas vezes as pessoas não leem. Um instrumento que eu acho que é muito interessante para a gente usar é o Kardecpédia, mas não necessariamente precisamos da Kardecpédia para a gente ter bom senso. Até porque muitas vezes vão ligar de acordo com as ideias do criador, que é o Cosme Massi. E o Cosme Massi sabemos que não é progressista. Então, a nossa visão deve ser também levando em conta a lógica e o bom senso para saber lidar com essas questões aí bastante pertinentes. Saber exatamente em que pé deve ser o assunto ser tratado, como, por exemplo, quando eu tratei numa casa espírita sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, não somente eu falei, já que na época nós temos uma fala muito preconceituosa e machista por parte dos espíritos, Kardec, que era um homem que tinha uma mulher empoderada, tinha uma esposa empoderada, que era a Amélie Poulain, certamente hoje, claro, hoje é um ser meio delicado a gente comentar, mas certamente eu olharia para aquelas respostas não com boa vontade, muito pelo contrário. E é claro que depois, quase 100 anos depois, tivemos em O Consolador, Emmanuel, que é tratado como uma espécie de segundo livro dos Espíritos pela Federação e diversos espíritas, fazendo uma fala ainda mais machista do que aquela. Então, o que eu procurei fazer? Trazer a realidade atual, as conquistas do movimento feminista, e é claro que eu não podia deixar de falar da cidadania LGBTQI+. E se a gente não pode, se a gente tem que falar desse tema, a gente também precisa mostrar como é que é hoje. Inclusive, dependendo da situação, mostrar que os espíritos não foram muito felizes em determinadas afirmações. Outro exemplo. No outro dia me coube falar de uma passagem, eu acho que já não foi numa casa espírita, mas num grupo em que a gente estuda o espiritismo de uma outra maneira, menos arraigada, e eu sou uma pessoa que tem procurado me pautar também pela coerência atual, falando sobre a questão da prisão, por exemplo, que as leis são duras quando a sociedade é muito rebelde. E o que a gente tem tido de experiência hoje é uma coisa que não haveria como falar no século XIX, que hoje a gente tem essa experiência proveniente, por exemplo, de países como Países Baixos e a Suécia, se não me engano, que hoje fecham prisões. E fecham prisões porque a legislação lá é menos rígida. Passou-se a ter um outro olhar sobre as pessoas detentas e passou-se a partir daí a você rever esse encarceramento em massa, como ocorre no Brasil, por exemplo, e em outros lugares considerados civilizados, como os próprios Estados Unidos, que em alguns estados possui ainda a pena de morte. Civilizadíssimo, né? Pena de morte. Não consegue ressocializar? Primeiramente, conseguiu socializar? Não, né? Ou seja, temos uma falha de início, que afinal você tem ali uma questão e simplesmente não é isso que acontece na verdade. E a gente cobra das pessoas o que a gente nunca forneceu, que é condições de manter-se em sociedade, condições de ter emprego, ter saúde dignas, ter educação de qualidade.
Isso tudo é fácil de a gente cobrar depois, mas você nunca oferecer é mole, né, gente? E da mesma forma, esses países agem com relação aos seus indivíduos, como também com o resto do mundo, em algum momento. A José Igreja, sim, pode ser. Pois é. Então deve ter sido isso. E agora, a princípio, acho que não está travando mais. Mas, continuando. Kardec alerta sobre outra coisa. Partindo deste princípio, a sociedade não se apresenta absolutamente como sociedade de propaganda. E é interessante que em outro espírito, em outro momento, falou que é o desejo de muitos, inclusive na própria revista espírita, da divulgação da doutrina espírita. Mas a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela é para quem gostaria de conhecer e se aprofundar sobre doutrina espírita, e não para divulgação, panfletagem e criar convertidos ou prosélitos, que é uma palavra mais usada pelos tradutores antigos. E aí ele continua. Por isso, não admite em seu seio senão pessoas sérias e animadas do mesmo desejo, porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação. Falo de antagonismo sistemático sobre as bases fundamentais, porque não poderia ela, sem se contradizer, afastar a discussão da questão de detalhes. Ou seja, quando a gente conversa, especialmente em grupos de estudos em que a gente geralmente tem uma base. Por exemplo, eu sempre dou como exemplo a questão do perispírito. Nós já falamos aqui no Caminho do Espiritismo o que é o perispírito, e quando a gente vai conversar, perispírito é uma das coisas que provavelmente vai entrar no nosso ambiente, na maneira como nós vamos abordar determinados assuntos. Logo, é hora de a gente também procurar saber. Claro, se a pessoa nunca ouviu falar de perispírito, ela pode perguntar, como vocês aqui também. Mas, de qualquer forma, esse laço que une o corpo e o espírito é base de praticamente todos os fenômenos mediúnicos, que é um dos objetos de estudos da doutrina espírita. O que se procura fazer hoje, que a gente observa, é transformar o movimento espírita numa espécie de seita neopentecostal de base bíblica e completamente deslocada da proposta de Kardec, e que já acontece na prática de alguma forma. Outra coisa que o Kardec coloca: essa pessoa viu tudo, estudou e comparou. Ou melhor, a doutrina espírita, baseada e que Kardec nos legou, viu tudo que pôde, estudou tudo que esteve ao alcance e comparou. Depois é que se formou uma opinião baseada no raciocínio e na experiência. Então, o que a gente tem não é fruto de um texto que surgiu do nada, não é fruto de como podemos dizer, vozes da cabeça de alguém. Foi uma questão de estudos comparativos, baseados, e uma outra coisa que pouca gente deve perceber: Kardec nem sempre concordava com os espíritos. Ele deixa bem claro a discordância dele quando percebe: eu pensava uma coisa e eles disseram outra. Isso está em O Livro dos Médiuns. E da mesma forma, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos essas situações, e na própria Revista Espírita, quando ele, por exemplo, traz uma definição de alma completamente diferente da definição que os espíritos dão no Livro dos Espíritos. Então, ele tinha total liberdade para poder pensar diferentemente daquilo que os espíritos diziam. Continuando. Mas, enquanto espera, ela não busca qualquer supremacia, e só os que não a conhecem podem supor-lhe a ridícula pretensão de absorver todos os partidários do espiritismo, ou de se estabelecer como reguladora universal. Se ela não existisse, cada um de nós instruir-se-ia por seu lado, e, em vez de uma única reunião, talvez formássemos 10 ou 20. Eis toda a diferença. Então, corrigindo aqui, estamos falando da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que deveria ser também o foco, o objetivo de todas as instituições. Kardec continua. Não impomos nossas ideias a ninguém. Os que as adotam é porque as consideram justas. Os que vêm a nós é porque pensam aqui encontrar a oportunidade de aprender. Mas isto não é como uma afiliação, pois não formamos uma seita, nem um partido. Nós nos reunimos para o estudo do Espiritismo, como outros para o estudo de outras ciências. Ele dá o exemplo, por exemplo, da história, nós podemos falar de medicina e todas as outras áreas de conhecimento que nós temos aqui, como existem outros.
Como nossas reuniões não se baseiam em qualquer interesse material, continua Kardec, pouco nos importa se outras se formam ao nosso lado. Cada um com seu objetivo e com total liberdade para fazer esse tipo de problema. O problema maior é que, no geral, as pessoas querem falar do que não conhecem. Falam de espiritismo sem conhecer Kardec. E o próprio Cariba Schutel, há muitos anos, teve um embate com um irmão de matriz protestante que resolveu criticar o espiritismo com base em Rustem, quando a base da doutrina espírita é Kardec. E muita gente não conhece Kardec e fala de espiritismo tanto bem quanto mal. E a gente pega diversos perfis falando de espiritismo sem base kardeciana nenhuma. E muitas vezes alegando ou atribuindo a Kardec uma leitura que é dela. Esse é um dos pontos que a gente precisa realmente analisar. E é uma preocupação nossa, porque às vezes Kardec deixa a entender essas possibilidades. Como, por exemplo, falar de a questão sexual. Kardec, naquela época não existia a noção de homossexualidade que existe como temos hoje. Mas quando a gente pega o texto, que a gente vai analisar futuramente, as mulheres não têm alma, de janeiro de 1866, ali nós temos uma abordagem que deixa entender que Kardec em nenhum momento vê problema algum de a pessoa ter ou que hoje chamamos de orientação sexual diferente da padronizada, que é a visão heterocis normativa. Esses conceitos não eram utilizados à época. E eu lembro sempre que a noção, por exemplo, de transexualidade é da década de 1970, como ela foi divulgada, e que, graças a Deus, hoje, cerca de 50 anos depois, tivemos resolução da ONU no sentido de garantir e reconhecer que a transexualidade não é uma doença. Graças a Deus levamos menos tempo, porque tem gente ainda hoje que acha que a homossexualidade é doença, quando quem é doente é essa pessoa que não enxerga a realidade. Não quer entender sexualidade, fica ali berrando aos quatro ventos que existe uma bizarrice chamada ideologia de gênero, querendo que as pessoas se imponham para experimentar todas as sexualidades, e não existe isso em lugar nenhum. Há pessoas que pensam assim, com certeza, mas pessoa é pessoa, instituição é instituição. E é nesse ponto também que nós queremos que as pessoas repensem o que Kardec vivenciou naquela época e tomar cuidado com as visões nos dias de hoje. Querer atribuir a Kardec algo que ele não disse é um problema seríssimo. Como nós também enfrentamos esses embates como espíritas reacionários que tentam atribuir a Kardec visões conservadoras que também são anacrônicas, ou já eram anacrônicas para aquela época. E o melhor exemplo é pegar na obra que é a mais adorada por eles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de divórcio. Em nenhum momento ele disse que é proibido, muito pelo contrário. Então, mostra exatamente a dificuldade que nós temos de interpretação, porque a gente quer sempre impor às outras pessoas o que nós pensamos. E não é bem isso que acontece. E a gente tenta puxar ali todas as ideias possíveis e imagináveis, mas é muito comum existir uma coisa que eu sempre brinco, o pastor Arnaldo, daquele perfil Igreja Evangélica Pica das Galáxias, que logicamente é um perfil de humor, que é a chamada Bíblia da Conveniência. Você escolhe aquilo que é interessante e finge que a outra coisa não está ali disponível. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado quando a gente vai abordar essas questões de Kardec. Aqui eu estou pincelando algumas passagens por achar importantes, coerentes para o nosso trabalho aqui. Mas em nenhum momento eu vou dizer, não, não procure o que não está ali. Não, procure sim, leia. E perceba, você pode encontrar coisas que eu não encontrei. É importante porque também eu cresço com isso. Houve uma live, por exemplo, na EFOS, em que nós estávamos falando sobre guerra, e eu tive uma certa dificuldade para entender o elogio à guerra. E uma pessoa chamou a atenção que para aquela época, e aí é importante a questão do contexto, havia sido publicado um romance atribuído a Joana d'Arc, que é uma heroína francesa, uma heroína de guerra. Então, a gente entende o porquê uma visão benéfica da guerra. É a libertação dos povos. Mas quando a gente fala de guerra híbrida, a gente tem a opressão sobre os povos. Então, a gente tem de realmente levar em conta o que estava por trás, qual era aquele contexto que se vivia. E lembrando que Kardec estava sob uma ditadura de Napoleão III. Então, muita coisa que ele tinha que colocar
tinha que ter muito cuidado sobre o risco de fechar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim como aqui, a qualquer momento, se for conveniente ao YouTube, fechar o canal, porque não é conveniente. Vira e mexe, há uma mudança na legislação e vários vídeos que muitas vezes são disponíveis passam por um processo até de retirada, porque a legislação nos Estados Unidos mudou, mesmo que estejamos vivendo em um país que não seja os Estados Unidos. Mas o YouTube está baseado lá e tenta impor essa legislação para o resto do mundo, além dos próprios interesses comerciais. Por isso que vários canais de direita continuam, que afinal rendem finanças por meio de superchat e outras formas de financiamento, e nós, cujo alcance ainda é pequeno, cujo alcance ainda é delicado, por isso que a gente perde. Curta, compartilhe, e no caso do canal Paz e Bem, se puder também doar financeiramente com assinatura solidária, a gente pede, para que a gente possa manter os canais funcionando e com melhores condições de seguir adiante. Um melhor exemplo são esses logos que vocês estão vendo aí, e esses banners, que são parte do pacote que o StreamYard nos oferece, assim como também a própria vinheta que estava disponível aqui, que vocês estavam acompanhando. Muita coisa é possível, mas sem finanças é muito difícil a gente manter, por mais que a gente tenha dinheiro e bote dinheiro aqui também. Mas, continuando. Se cessássemos de existir, o Espiritismo não sofreria qualquer prejuízo. Dos nossos restos formar-se-iam 20 outras sociedades, como realmente se formou, ainda que essas sociedades hoje não tenham o mesmo caráter da sociedade parisiense. Continuando. Portanto, os que buscassem destruir-nos, visando entravar o progresso das ideias espíritas, nada lucrariam. Realmente, a gente consegue hoje estudar o Espiritismo, e graças a Deus nós estamos cerca de 150 anos depois da época que Kardec trouxe a lume todas essas obras, então a gente consegue ter acesso às originais, ao contrário do que acontece com a Bíblia e com o Corão, por exemplo, já que na época não havia imprensa. Então você tinha os copistas, e os copistas saíram fazendo uma festa, entre aspas, algumas com respeito e outras nem tanto, mas que isso causa muita dificuldade até hoje, a ponto de você ter 30 mil documentos em que as pessoas se baseiam, devem ter até mais, porque afinal toda hora surge um papiro novo, para a gente entender de que forma esses textos foram formados e possíveis modificações que ocorreram ao longo do tempo. No caso de Kardec, a gente tem um outro problema, que são com os próprios tradutores, que tentaram impor a Kardec, e Sérgio Aleixo é um grande estudioso disso, fala muito bem sobre isso nas lives dele, sobre os tradutores tentando passar as próprias ideias sobre, ou por cima, passando por cima daquilo que Kardec havia deixado. Logo, então, a gente tem problemas seríssimos para lidar com isso, mas é menos complicado porque os originais estão aí, mas teremos que estudar francês para entender melhor essas diferenças. Ainda temos outras brigas aí com relação a possíveis adulterações ou alterações, e é uma briga que tenta se pacificar, mas que leva também a discussões que têm mais cunho comercial do que propriamente um cunho doutrinário, que deveria ser o objetivo de todos os estudiosos espíritas. Por fim, as raízes do espiritismo não estão em nossa sociedade, mas no mundo inteiro, porque afinal, Kardec recebeu mensagens do mundo inteiro para compor todas essas obras. Outra coisa que Kardec coloca: em toda reunião é preciso uma regra para a manutenção da boa ordem. Nosso regulamento é, pois, apenas um roteiro destinado a estabelecer a ordem das sessões, a manter entre os presentes as relações de urbanidade e educação que devem presidir a todas as assembleias de pessoas, de boas maneiras, a abstração feita das condições inerentes à especialidade de nossos trabalhos, porque não tratamos apenas com homens, mas também com espíritos, e como sabeis, nem todos são bons. Olha que alerta importante que Kardec nos faz. Nem todos os espíritos que ali aparecem são bons. Então, a gente tem de observar bem e tem que ter essa orientação. Contra a violência daqueles que destoam, temos de nos guardar. Entre eles, alguns são mais astuciosos do que e podem mesmo, por ódio ao bem, induzir-nos a uma via perigosa. Devemos, pois, ter muita prudência e perspicácia para vencê-los, o que nos obriga a tomar precauções especiais. Lembrai-vos, senhores, de como se formou a sociedade. Eu recebi em minha casa um pequeno número de pessoas. Acharam que o grupo cresceu,
era preciso um local maior. Para tê-lo, teríamos que pagar, portanto, teríamos que nos cotizarmos. Disseram mais, é preciso ordem nas sessões, não é possível admitir o primeiro que se apresente, é necessário um regulamento. Não passou pela ideia de ninguém a ideia de fundar uma instituição, nem de ocupar-se, se fosse do que fosse, além dos estudos, eu declaro mesmo, de modo muito formal, que se um dia a sociedade fosse além, eu não acompanharia. Esse é aquele que eu brinco, é o puxão de orelha que vai até o portão. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de acordo com o que Kardec está relatando, foi formada porque ele não tinha condições de absorver tanta gente na própria casa. E foi necessário criar esse espaço para que mais pessoas pudessem participar. Nós estamos aqui, pelo canal Paz e Bem, patrocinados, quando eu digo patrocinados, é o estudo baseado pelo SEJUS, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social, para falar para milhares de pessoas. Às vezes chegam centenas, às vezes chegam menos. Mas o importante é que a gente está aqui, digamos, de portas abertas, para a gente conversar sobre doutrina espírita. E Kardec, mais ou menos o que Kardec tentou fazer. Mas que em nenhum momento ele queria a institucionalização, porque não era o objetivo dele. Além disso, o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso. A gente precisa de ordem, por quê? Aqui, por exemplo, nós temos a ordem do chat. Por exemplo, Josi Negreiros acabou de colocar aqui. É uma grande médium, Joana d'Arc. Com certeza, até hoje ela é um exemplo, um mote principal, que até hoje gera também debates, discussões muito importantes. Mas isso não quer dizer que a gente não deva estudá-la. Enfim, temos muitas coisas aí colocadas. Outro ponto que o Kardec coloca. Entre certos grupos há uma espécie de rivalidade ou antagonismo. Essa causa está na fraqueza humana, no espírito de orgulho que quer impor-se. Está, sobretudo, no conhecimento ainda incompleto dos verdadeiros princípios do espiritismo. Cada um defende os seus espíritos como antigamente as cidades da Grécia defendiam os seus deuses. Que se diga de passagem, não passavam de espíritos mais ou menos bons. Essas dissidências só existem porque há pessoas que querem julgar antes de tudo terem visto, ou julgam do ponto de vista da sua personalidade, o que é muito mais comum, que a gente estava falando. Nós queremos impor a Kardec a nossa visão. A gente quer impor às pessoas aquilo que a gente pensa, e não quer analisar o que realmente o texto quer nos dizer. E qual é a base que está ali por trás desses textos. Da mesma forma, essa rivalidade que existe ainda é um ponto a ser colocado para a gente rever esses conceitos e superá-los, pois afinal somos espíritos imortais em processo evolutivo e precisamos também lutar para a superação dessas situações. Fechando, em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbações e de interrupção, manter entre nós as boas relações, de que mais que os outros, os bons espíritas devem dar exemplo. Opor-nos por todos os meios possíveis a que a sociedade se afaste de seu objetivo, que é o estudo da ciência espírita, que aborde questões que não são da sua competência e que degenere em arena de controvérsias e de personalismo, que é basicamente o que boa parte do movimento espírita tem se tornado. E às vezes nos acusam disso, quando a gente vê que quem se desviou não foi a gente. A gente está tentando retomar o que Kardec nos legou e que está a conversar sobre esses assuntos com muito mais tranquilidade e sem os preconceitos e interesses comerciais que a gente vê espalhados em determinados lugares. Então, gente, esse era o texto. A gente, por enquanto, vai dar uma parada com a revista de abril de 1860, textos interessantíssimos e que eu acredito serem de bastantes reflexões. E lembrando que nós somos aqui o canal Paz e Bem, nós já falamos sobre o nosso objetivo de espiritualidade plural e o nosso trabalho aqui, que deve ser de conversar sobre Kardec, entender o que ele quis dizer, trazer esses contextos dentro das nossas possibilidades e conversar sobre as ideias dele provenientes. E, por fim, nós somos também o SEJUS, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Começamos ontem o estudo de um novo livro, Educação, Espiritualidade e Transformação Social.
E nós vamos continuar esses estudos da melhor maneira possível, conversando, debatendo, enfim, fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. No mais, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme, e como o Mauro Lopes diz sempre, paz e bem. Até a próxima, quarta-feira. Não estaremos ao vivo novamente como nós estivemos hoje, e a gente segue sempre da melhor maneira possível, utilizando tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para evoluirmos espiritualmente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Só tirar a vinheta, o banner aqui, e fica mais fácil para a gente encerrar. Tchau, tchau.